WhatsApp, eu Ah, coloquei no WhatsApp um pequeno resumo, viu? eu vi lá, relaxa, tranquilo. Você viu? Tá bom. Tudo em paz? Tudo ótimo, professor. Na verdade, eu até queria lhe perguntar uma coisa, se tiver tempo antes da aula começar ainda. Professor, eu sei que o senhor foi diretor da faculdade, e esses dias eu estava vendo o debate, né, dos novos candidatos a diretor, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu não esperava como é que aquele debate fosse ser. Não sei se o senhor assistiu, mas o debate foi bem, assim, em relação aos comentários, os dois estavam super educados, mas em relação aos comentários que estava tendo, porque foi através do YouTube, né, os comentários foram super pesados com os dois candidatos. E muitos É. comentários foram muito a favor do senhor. Muitos falaram que a sua gestão foi ótima, que você era super presente. E eu queria saber a sua opinião sobre, se o senhor tiver, claro, sobre essa questão. Porque, para mim, eu sou uma pessoa super engajada. Eu não sou, assim, politicamente engajado na faculdade, mas eu sei que Sei. isso é muito relevante. Aí eu vejo essa intriga política acontecendo, eu fico até meio, sabe, sem saber para É, onde ir. Aí eu queria saber se deixa eu lhe tiver. dizer, Pedro, eu, como ex-diretor, estou evitando um pouco entrar nesse cenário, né, nessa Claro, pugna. claro. Eu tenho um bom relacionamento com os dois, mas a você, pessoalmente, posso lhe dizer que estou votando por consenso de justiça no Júlio, que Sim. ainda só teve praticamente 2 anos de mandato, né? Sim. Então, para que, inclusive, ele possa aperfeiçoar mais a gestão, né? Eu acho que isso é uma questão de situação. Mas nós voltamos a conversar até por telefone, tá certo? Claro, Mas não, sem problema. nesse Eu sei que, momento eu eu sei que vou aqui não é tentar o até melhor espaço. recuperar esses textos que eu vi no vídeo. Só as falas, não me aparece, não me aparecem os comentários. Isso eu não sei se tem como recuperar isso, não sei Tem, se. tem. Se o senhor assistiu o vídeo que foi gravado no YouTube no canal, os comentários, como foi uma live, os comentários eles vão surgindo a partir dos comentários dos falantes. Então, Se eu se o senhor assistir assistir no nesse mesmo próprio link, vai canal. aparecer. Entendeu? Então ótimo. Eu vou dar uma espiadinha. Eu soube que realmente foi um jogo meio pesado, né? Foi, foi. É, é, Então, uma questão, inclusive, essa da mim, isso não importa, é o direito de opinião de uma das colegas professoras sobre a Fundação Faculdade de Direito, né? Não sim. sei se você viu uma manifestação sobre isso, né? Onde ela propunha, porque já disse que revia o ponto de vista, a extinção da fundação. Sim, é E verdade. para ambos os candidatos, eu digo, olha, a fundação foi criada em 1937, antes da Universidade Federal da Bahia, que é de 46. Em 1937, a fundação era proprietária daquele prédio onde hoje funciona a OAB. E o professor Orlando Não Gomes sabia. ali foi a primeira faculdade de Direito que era propriedade da Fundação Faculdade de Direito. E a Fundação doou ao governo federal em troca de ele absorver os professores. E assim foi transformada a Universidade Federal da Bahia, com doação de prédios, carteiras, etc., e cessão de todo o aparelhamento, porque a Faculdade de Direito era a Faculdade de Direito da Bahia, mantida pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia. Então, ela tem uma história muito grande e me auxiliou bastante na minha direção. Por exemplo, aquele núcleo de atendimento a estudantes foi criado por nós, com a Fundação Faculdade de Direito. O Sim. memorial é criação da Fundação Faculdade de Direito, com recursos da Fundação Faculdade de Direito. Para se concluir, o Espaço Cultural Raul Chaves, que eu acho que poderia estar melhor ativado, foi inaugurado com uma peça de teatro, porque tem todos os equipamentos de luzes e artes cênicas. Foi no último dia da minha gestão, comprados esses com recursos da Fundação. Então, ele é hoje um teatro também, com todos os equipamentos. Né? Então, Sim. há um equívoco da professora disse quando a Fundação perder seu objeto.
não há perda de objeto enquanto a Faculdade de Direito existir, porque o objeto dela é colaborar e contribuir para a Faculdade de Direito. Mas ela já me disse ou já disse na reunião do departamento que reconsiderou o ponto de vista dela, né? que, na verdade, é uma professora que eu tenho uma boa consideração, uma estima muito grande, apenas lamento esse equívoco, porque ninguém iria se desfazer de uma fundação totalmente saneada, sem débitos, sem nenhuma coisa, que resolveu um pouco hibernar nessa pandemia para não aumentar os gastos, né? Claro, Quer claro. dizer, como na verdade você não tinha, então nós tivemos que agir um pouco empresarialmente, ou seja, cortando custos para poder garantir uma sobrevivência sem nenhum tipo de endividamento, né? Mas hoje ela é alguém que tem todas as certidões negativas de ônus, etc, etc. E era um debate, ela falha numa coisa, não se comunica bem. Ela, na verdade, é uma desconhecida na faculdade, né? Olá, gente. Verdade. Bom dia, mas a gente volta a esse papo. Bom dia, gente, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero só lembrar que, mesmo com atraso, vamos regredir nisso. Eu quero, dessa vez, até quarta-feira, já dar o tema da próxima aula. Dizer que colocamos no WhatsApp um pequeno resumozinho do que vamos tratar hoje, né? Se vocês quiserem consultar o WhatsApp, eu vou dar, então, 2 minutos, e vocês podem abrir agora o WhatsApp do grupo para que, na verdade, possam se situar quanto ao pequeno resumozinho do que a gente vai fazer. Acho que isso foi um pleito específico de... Você lembra, Pedro, quem foi? Pois, professor, infelizmente não vou lembrar, mas tiveram acho que 2 ou 3 alunas aqui que falaram sobre esse... E a gente pretende, obviamente, aperfeiçoar. Aquilo é uma coisa bem, para não dizer que não falei de flores, como dizia o poeta, para não deixar de cumprir uma promessa, tá? Eu estou dando um tempinho de que vocês todos possam, na verdade, fazer uma consulta. Alguém já localizou aí? Eu vou repostar aqui para ficar mais fácil do pessoal visualizar. Tá certo. Tá aqui. A última fala do grupo, gente. Tá aí o que a gente vai trabalhar hoje. Ok. Muito bem. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Odaí. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Lara. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Como é que está você? Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Raul Silvio. Bom dia, professor. Tudo bom, Felipe? Bom dia, professor. Bom dia, Raul. Tudo bem? Tudo beleza? Pronto. Então, hoje vamos voltar ao nosso bate-papo, né? Eu acho a aula muito pesada, né, para a gente... e esse modelo de aula eu considero já um tanto quanto ultrapassado, né? Mas a gente tenta dar uma dinâmica possível, trazendo mais casos, questionando mais situações, provocando vocês para que a gente suscite as dúvidas. E a primeira questão é, reprisando o que eu já adiantei, a questão da impessoalidade, que logo após a legalidade, sobre a qual nós já discutimos dentro dos limites do curso de modo bem razoável, a impessoalidade.
A impessoalidade tem sido associada, como muitos, a um critério de igualdade. Eu prefiro, na verdade, sustentar estabelecer uma pista, uma premissa de que a impessoalidade supõe uma decisão ou uma ação resultante de um critério e que esse critério tem uma sustentabilidade, uma racionalidade, tem uma razoabilidade e ainda assim tem uma proporcionalidade. É um fenômeno de medição, obviamente, dos critérios, e nós vamos ver que a proporcionalidade e a razoabilidade, elas são sempre instrumentos de medição, por isso não vale a pena vocês elencarem dentre os princípios a proporcionalidade e a razoabilidade, porque elas são postulados, elas são postulados de medição, e já eu me torno mais claro diante disso, né? O que seria um postulado de medição. Oi, Fábio, meu nome. Bom, é que tem alguém aqui com o microfone ligado, eu não gosto muito de cortar, não, mas vamos ver se a própria pessoa sana isso daí, tá? Então, o que é a existência desse critério? O que é, na verdade, a existência desse critério? É um padrão de comportamento, né? É um padrão de comportamento, patterns of culture, ou seja, padrão de comportamento pelo qual nós geramos uma justa expectativa de que as coisas aconteçam segundo esse padrão, Por exemplo, o Canadá adota um regime para as imigrações de impessoalidade. Como assim? Você obterá um visto para o Canadá se você pontuar, suponha-se, eu não sei os valores numéricos, mas imaginem que 100 pontos. E vamos imaginar o quê? Se você tem menos que 60 anos, você soma 10 pontos. Se você quer morar na região nordeste do Canadá, que é uma região menos povoada e eles têm interesse, você soma, hipoteticamente, mais 10 pontos. Se você tem algumas áreas que eles também têm demanda forte, como agronomia, enfermagem, tecnologia da informação, eles listam algumas áreas baseadas numa demanda de serviços que eles precisam para o desenvolvimento do país. Então, você soma mais 10 pontos se você pretende exercer uma atividade dessa. Obviamente, como um país capitalista, eles também somam pontos a depender da quantia que você traga para o país, o que significa que, na verdade, você não vai sobreviver do Estado, mas ajudar o Estado. Então, você pontua tantos e tantos pontos, né? Se você adquirir um imóvel, você pontua tantos pontos. Se você fechar os hipotéticos 100 pontos, você vai lá e obtém o seu visto. Então, é uma situação bastante criteriosa. Né? Então, se pode dizer que aí se aplica o princípio da impessoalidade. O mesmo não se pode dizer, por exemplo, do visto concedido pelo governo dos Estados Unidos. A gente imagina que tenha... Bom, a exigência de visto, em primeiro lugar, essa sim obedece a um critério, a exigência formal de visto.
e, de certa feita, um diplomata disse, olha, nós toleramos até 3% de imigrantes ilegais para não exigir visto. Quando isso opera acima dos 3%, qualquer que seja o país, nós passamos a exigir o visto, né? Então, isso aí há um critério, sem dúvida nenhuma, quer dizer, há dados de captura, de flagrância da imigração ilegal, né? Obviamente que o México está muito longe de obter um visto, porque é uma fonte permanente de emigração de lá para o México, dos Méxicos para os Estados Unidos, né? Perdão. Esse critério é um critério objetivizado, é um critério conhecido, então não adianta, às vezes, você dizer libera o visto para o Brasil, é uma questão estatística, já estamos bem próximos disso. Já estamos bem próximos disso, né? Claro que a alta do dólar leva pessoas a buscarem a sair do Brasil para viver nos Estados Unidos. Por quê? Porque, na verdade, quando você converte esse dólar em real, ele lhe rende mais reais, né? Então, as pessoas que querem ajudar a família mandam dinheiro para cá e mandam, vamos dizer, se o dólar está a 5,50, a cada dólar que você tem R$ 5,50. Se o dólar estiver a 4,50, a pessoa trabalhará a mesma coisa, porque o valor em dólar lá não oscila muito, e você só ganhará R$ 4. Então, quando o dólar está baixo, a imigração diminui, né? Quando o dólar está alto, a imigração cresce. Então, esse é um dado bastante previsível. Quando se torna... Tá certo, até a próxima, Ana Paula. Ana Paula precisou sair, está se justificando. Obrigado pela sua presença aí. Então, essa é, digamos, uma possibilidade. Aliás, nós, não sei por que razão, há uma comunidade tradicional de Governador Valadares, em Minas Gerais, que migrou para os Estados Unidos, né? É uma quantidade muito grande, e o jeitinho brasileiro, teve um autor americano que chegou a escrever um trabalho, The Brazilian Jeito, criou uma forma de transferência inédita, uma transferência de recursos inédita, rápida, eficiente, não posso dizer que rigorosamente legal, mas ainda não encontraram um enquadramento para torná-la ilegal. O que acontece, por exemplo? As pessoas que fazem trabalhos rudimentares, e quase, salvo os especialistas, os técnicos, muitas pessoas vão para fazer trabalhos de limpeza, trabalhos de outro tipo de coisa. Então, lá existem algumas pessoas, um grupozinho, que está disposto a receber $100 da pessoa e, convertendo ao câmbio de 5,50, ele vai ter R$ 550. Então, a pessoa quer mandar para o parente, para o filho e etc., e entrega ao cidadão brasileiro que mora lá nos Estados Unidos os seus $100, e o que ele faz aqui? Ele já tem os agentes dele que entregam o dinheiro ao familiar de acordo com o endereço que você deu, com todas essas coisas, entrega imediatamente, em 24 horas, eles prometem e cumprem, têm cumprido, o valor que você deixou lá em dólares. Não é tecnicamente uma remessa de divisas, porque você passou um dinheiro lá para alguém em dólar e outra pessoa passou o dinheiro aqui em reais para essas famílias. É uma forma disfarçada, mas bem ao jeito brasileiro, né? Em vez de você passar pela burocracia dos bancos, etc., pelo controle, e
vamos ser realistas, pela tributação, não é? Você, na verdade, tem um mecanismo rápido e praticamente sem tarifas, etc., etc. Alguém está querendo se capitalizar em dólar lá e paga pelos reais daqui, né? Então, ele já tem os agentes que fazem as entregas aqui, até o depósito em contas aqui, né? Desde que você tenha uma conta, poupança, o que seja, o cidadão que recebe a comunicação lá de quais foram os depositantes faz os créditos aqui, né? Então, essa é uma informalidade. Mas os Estados Unidos também praticam algumas coisas que, nos termos da Constituição brasileira, não seriam aceitas. É a quebra da impessoalidade, embora no direito internacional essa questão seja controversa, quer dizer, como é que há quem pretenda, não eu, que a impessoalidade, ou seja, que a existência de critérios possam ser relaxados no plano das relações diplomáticas, né? No plano das relações diplomáticas, existem situações que custa acreditar. Vou dizer uma coisa, por exemplo, que não tem nenhuma fonte oficial, senão comentários que eu não autentico de primeiro, mas não considero uma impossibilidade. Os Estados Unidos adotam um critério, e aí sim eu considero o critério, não, é um critério insustentável, né? De distribuir por sorteio, é o que eles chamam a loteria do Green Card. O que é a loteria do Green Card? É um sistema onde você se inscreve e ganha, vamos simplificar, um cupom e tem um número de sorteios, 1.000, 2.000 vagas para o Brasil, que serão sorteadas entre os inscritos. Então, essa loteria do Green Card pode não ser tão... O Green Card é um cartão que lhe dá direito de residir nos Estados Unidos, né? E de ter o exercício de suas atividades plenas, trabalhar, etc., etc., né? O chamado cartão verde, né? Então, o que é que acontece, ou que se diz, ou que se receia na falta de critério? Veja bem, quando você não tem um critério, você dá margem a todas as especulações e quebra da confiança. Você fica, puxa, por que será esse tipo de coisa? Então, há rumores, e para mim até agora não passam disso, mas lógicos, de que os Estados Unidos usam esse critério para identificar quem pretende morar lá e negar o visto. Então, se você tem 500.000 pessoas que entram na loteria para morar nos Estados Unidos, quando elas pedirem visto de turista, eles vão olhar com mais cuidado, né? Quer dizer, eles já passam a ter um indicador das pessoas vocacionadas para residir lá, o que são, na verdade, um contraindicativo para autorizar-se a migração, né? Então, vejam vocês o quanto a falta de critério leva a especulações ou a um grau de insegurança e perda da confiabilidade no Estado. Então, quando você vai tentar obter um visto, pessoas jovens, por exemplo, ficam meio apavoradas, né? E, às vezes, eles tiram uma pessoa qualquer por um fato que você não conhece, né? Eles têm lá algum indicativo e que você não conhece. Isso é uma falta de critério, né? Isso é fundamental para a administração, que ela haja com critério, e o controle desse critério, por mais que esse critério seja discricionário, o controle desse critério que valida, que autentica a impessoalidade, é um controle também afeta ao judiciário, portanto, a impessoalidade está afeta ao judiciário, porque não basta que seja um critério estapafúrdio, ele pode ser
ele tem que ser, ou ele deve ser, um critério minimamente sustentável. Não significa que tenha que ser o mais acertado, até porque outras opções podem aparecer, o que foi sustentável hoje já não é sustentável amanhã, etc, etc, etc. Né? Então, é óbvio que se alguém quisesse restringir o acesso de mulheres à faculdade, como o Talibã faz tradicionalmente, a gente dizer, olha, isso não é um critério, faculdade masculina, além de se tornar muito desagradável essa faculdade, né? Você, na verdade, no meu modo de ver, ou agradável para outros, pouco importa, não é um critério sustentável, né? Não é um critério absolutamente sustentável, né? Independente de qualquer discriminação de sexo, pela própria troca de ideias, de perfis, etc., pela própria ideia de universidade, de amplitude, de garantias de acesso, não seria nada sustentável você ter um critério para ingresso nas universidades baseado em sexo, e muito menos, por óbvio, em orientação sexual, né? E aí vem uma questão mais dura, menos fácil de ser resolvida. Deve ser assegurado o acesso às universidades a qualquer prisioneiro? Parece que a qualquer não, porque há pessoas perigosas que ou você demandaria do Estado um gasto imenso, onde elas estariam que estar sempre escoltadas e elas poderiam burlar as vigilâncias e elas atemorizariam os colegas e elas perturbariam o ensino. Vamos imaginar alguém condenado por estupro e logo resolve entrar numa universidade. Será que a universidade tem a obrigação de aceitá-lo? Ou será que é possível o governo liberá-lo? Quer dizer, então, o que é sustentável em termos de critério? Excluir genericamente os prisioneiros? Não, porque se você admite um sistema de regime semiaberto, eu não tenho dúvida de que aquele que está no semiaberto, que só volta para a prisão à noite, e que durante o dia pode trabalhar, evidentemente que ele pode estudar, né? Ele está apto para conviver já, pelo menos ele está vivendo o recolhimento noturno como mera repressão, né? E já a socialização está sendo respondida pela liberação dele durante o período diurno, né? Então, nesse caso, dos que estão em semiaberto, não seria sustentável um critério de vedação. Mas aqueles que estão em regime fechado, parece um critério sustentável dentro dessas situações, né? Então, a impessoalidade ela repousa sempre em determinados critérios. Por exemplo, quando eu digo os militares, e está no regimento deles, são proibidos de participar de manifestações políticas. E aí você, por que não são cidadãos como outros quaisquer? No mundo inteiro há um consenso de que você deve fazer uma opção entre a palavra e o paiol, a arma, o acesso aos meios de força, né? Porque, evidentemente, as chamadas funções essenciais, a elas nem a greve se permite, isso não é uma coisa no Brasil, mas essa é uma discriminação aceitável, né? É uma discriminação aceitável. Então, o drama do critério que é conjugado com a sustentabilidade, o drama do critério que é conjugado com a sustentabilidade, ele na verdade, o que você possa obter como resultado um padrão de razoabilidade. E o que é razoabilidade? Quem é que vai aferir a sustentabilidade do critério? A razoabilidade. Nesse contexto, é aceitável esse tipo de situação?
nós esperamos como é que eu espero que a administração se comporte? Se o acontecido é igual ao esperado, veja uma formulazinha muito simples. Se o acontecido, quase matemática, se o acontecido se aproxima do esperado, ele ganha em razoabilidade. Se o acontecido, ou se a proposta se distancia do esperado, ele perde em razoabilidade, então ele terá um grau de razoabilidade mais baixo. Quanto maior a aproximação do esperado com o acontecido, maior será a razoabilidade. Então, maior será a razoabilidade. E isso vale, por exemplo, retorno, Pedro quer fazer uma intervenção, é sempre bom. Isso vale em qualquer situação. Às vezes, algo que não é bom intrinsecamente para o nosso ver, ele, se acontece, não foge ao razoável. Por exemplo, eu conheço um cidadão que, graças a Deus, está bem, ele tem 87 anos de idade, lúcido e tal, para vocês terem uma ideia, é um caso raro de alguém que dirige nessa idade o seu próprio automóvel, né? Então, aos 87 anos de idade, mas ele se submeteu a uma cirurgia e os médicos avisaram, é de alto risco, porque estatisticamente o índice de vida, de sucesso operatório é de 1%. Então, ainda assim, ele se submeteu e, eu vou usar metaforicamente a expressão, milagrosamente sobreviveu e sem sequelas, né? Milagrosamente sobreviveu e sem sequelas. Eu ouvi, inclusive, o médico, o que operou, ele disse, eu tinha 23 minutos para tirar todos os órgãos, limpar e repor no lugar. Exatos 23 minutos e o relógio ali marcando, né? Porque depois de 23 minutos ele não conseguiria mais reativar a funcionalidade dos órgãos. Então, vocês vejam quanto delicada era essa cirurgia, né? Era uma cirurgia de remoção de órgãos para limpeza, eu não sei o que parece que era veias partidas e que não permitiam, já estavam encharcando o corpo todo de sangue, uma hemorragia incontida, etc. Bom, não vamos entrar nesses aspectos médicos. O que eu quero dizer é o seguinte, se ele morresse era razoável, era. Não havia nada fora da razoabilidade. É bom? Não, é péssimo, do ponto de vista de um determinado critério. Mas a razoabilidade diz respeito à constância, à forma de expectativa, à situação de expectativa. Por exemplo, eu tinha um professor que raramente dava aulas. Em contrapartida, frequentemente nós nem íamos. E havia, digamos, desarrazoado era ele dar aula. Quer dizer, na verdade, por mais proporcional que fosse, não era razoável esperar-se que ele fosse dar aula. Hoje isso não aconteceria, porque o pessoal reclamaria muito, nós éramos mais acomodados naquela época, não é? E o professor ainda esnobava disso, disse, o artista não pode estar em todas as cenas sob pena de cansar o público, não é? E ele usava isso, ele ainda dizia assim mesmo, o artista não pode estar aparecendo todo dia para não cansar o seu público, não é? Então, era o cinismo da coisa, sustentava não quase como uma convicção, digamos assim, e tinha as suas manias, ainda quando se propunha a aula às 7 horas da manhã, ele nunca aceitava, e só a partir das 9 dizia, eu não sou padeiro, nem leiteiro, nem jornaleiro para acordar tão cedo, né? Então, bom,
Então, quando você já tem um perfil, o que é que razoavelmente você espera desse perfil? Na verdade, que esse perfil continue, que esse perfil continue, não é? Mas às vezes esse perfil é violentamente quebrado e aí se perde completamente a razoabilidade e não se pede. Estamos longe de se falar em pessoalidade e muito menos em critério. Eu vou contar um fato pitoresco, bem pitoresco hoje, mas para mim dramático à época. Eu era coordenador do curso de graduação, a função que hoje é ocupada pela professora Mônica, né? E, de repente, recebo na minha sala e a funcionária chamada Mércia, me lembro dessas, passa como uma fotografia para mim, ou como um filme. E ela me diz, tem uma aluna aí chorando copiosamente, muito nervosa, eu já tentei acalmá-la, dei água, mas ela não consegue nem falar, nem articular, nem nada. E aí, eu disse, entra imediatamente, pedi a todo mundo que saísse para tentar, eu digo, alguma coisa de muito séria aconteceu. E aí ela começa, a primeira frase que ela diz, meu professor de ética, o que se pode esperar de um professor de ética? Um exemplo, uma coisa. Aí já trabalhei as minhas expectativas, o que eu espero que aconteça com o professor de ética. Mas tudo que eu não esperava aconteceu, então não havia, a quebra da razoabilidade foi total. E ela, depois de muito tempo, depois de eu acalmá-la, etc., virou-se para mim e contou a história, né? Ela tirou uma nota 2, alguma coisa assim, equivalente a isso, e disse, professor, eu estou inconformada, sou uma boa aluna, tirar nota 2 é a menor nota que eu já tirei nesse curso, etc. E aí, segundo ela, o professor disse, olha, eu vou olhar a sua prova, vou rever sua prova, mas espere a aula acabar, que eu aí posso olhar com mais cuidado. Ela ficou feliz da vida. Bom, se o professor quer pelo menos ler para rever, e ele aí fingiu que olhou a prova à frente dela. E virou e disse, olha, eu preciso fazer uma avaliação mais cuidadosa, só que eu estou sem tempo, porque agora eu tenho que ir, vou fazer a propaganda, porque está nos patrocinando essa aula, vou ao shopping em Iguatemi, vou ao shopping fazer umas compras de roupas, etc. Você vai comigo e eu vou revendo a sua prova, vamos trocando ideias no meu carro, né? Eu sou solteiro e tal, e você vai rever e lhe garanto que vai ser um bom resultado. E ela estranhou bastante, mais do que estranhou, se indignou e disse, professor, porque aqui, não, fique tranquila, você me ajuda numa coisa, eu lhe ajudo em outra. E eu disse, pronto, você não precisa mais falar nada. Aguarde só a próxima aula, porque a essa altura ele já saiu, já foi embora pelo perfil. Mas, professor, eu não vou mais frequentar essa matéria, não tenho mais como. Primeiro, agora ele vai me reprovar ou vai... Eu digo, não, fique tranquilo de que eu posso lhe assegurar. Ele era professor substituto e, portanto, com um vínculo mais frágil com a universidade, ainda bem. E eu disse, eu posso assegurar que você não será mais aluna dele. Deixe isso comigo, confie. Ela disse, bom, só isso aí já me deixa um pouco mais aliviada. E eu deixei um aviso na portaria, disse, quando o professor tal entrar, peça a ele no horário dele, procurei saber qual era o horário, peça a ele para ir até minha sala, que eu preciso conversar imediatamente com ele.
E ele foi. Tudo bem, professor? Eu disse, para mim, não. Pode ser que para o senhor esteja bem. Mas você sempre me chamou de você, esse tratamento informal. Vamos ser diretos? Você pede demissão, eu lhe demito. Qual é Vamos ver as opções. Eu estou surpreso, professor. Eu digo, mas tem uma aluna sua que não está nada surpresa, e quem está surpreso sou eu, como professor de ética. E ele aí, convencido de que eu poderia abrir um processo, resolveu se demitir da faculdade. Claro que eu não fiz nenhum escândalo, e aí no dia não tínhamos como deixar, eu apareci e disse, olha, professor tal está licenciado, eu não sou professor da área, mas vou dar umas aulas esses dias até que possamos resolver o problema, vocês desculpem, eu vou ter que estudar um pouco sobre ética profissional, e aí passamos umas 3 semanas até que um novo substituto veio sem problemas. Então, o que eu estou dizendo é que, na verdade, a quebra da expectativa, a quebra da razoabilidade, isso me parece o antirrazoável por excelência. Quer dizer, algo que nega o que não é só não razoável, mas é antirrazoável. O que seria o oposto? Se eu tivesse um dicionário de antônimos aqui, eu talvez buscasse que o oposto de razoável é o inesperado, o improvável. O oposto de razoável é o altamente improvável. Pedro, vamos lá. Gente, repetindo, o Pedro é nosso monitor e tem colaborado bastante com as nossas aulas. Aliás, antes que eu me esqueça, se você puder, peça a Elizabeth para me dar uma ligadinha, se você tem o telefone dela. Né? Sem problema, sem problema. Eu mando mensagem para ela. Peça ela para me dar uma ligadinha, me mandar um WhatsApp para a gente combinar algumas coisas, tá bom? Sem problema. Bom, só aproveitando, na verdade, um dos exemplos que o professor estava falando agora há pouco sobre uma pessoa presa acabar entrando na faculdade, né? Já que é o assunto do momento, eu não sei se vocês sabem, mas a Suzana Richthofen, ela tentou agora entrar numa faculdade, né? Que é a Universidade do Interior de Taubaté, e por mais que a justiça tenha permitido e a faculdade tenha aceitado, ocorreu que os alunos não quiseram que ela participasse, né? E agora não quiseram que ela estivesse presente. Nossa, minha linguagem está complicada hoje, mas vamos lá. Que ela estivesse presente no contexto da universidade. E isso fez com que, em alguma medida, ela no fim das contas, ela não entrou ainda, né, oficialmente na universidade. E isso está gerando algumas intrigas, tanto na internet, digamos assim, quesito de opinião, quanto no quesito da justiça em relação ao fato de pessoas em regime semiaberto poderem, de fato, entrar em universidades, né? O professor comentou aí agora sobre essa dificuldade de haver no regime fechado. Já há um debate regressista, né, digamos assim, em que pessoas que nem no semiaberto poderiam estar nessa condição. Lembrando que ela está num regime semiaberto, ela já cumpriu bem, acho que mais da metade da sentença dela. Ela é uma pessoa que a justiça alega ser uma pessoa com bom comportamento, que não teve nenhum problema dentro da prisão, e ela está sendo excluída desse processo universitário por causa talvez uma falta de pensamento em relação à razoabilidade, né, digamos assim, dentro do critério da administração pública geral e da própria sociedade como um todo, né? Acredito que o nosso conceito de razoabilidade de proporcionalidade, acima de tudo, também tem ficado cada vez mais confuso. Talvez. Causa chamada ao debate, né? Exatamente. Ótima. E eu gostaria de recomendar também, se vocês estiverem afim, já que o professor está comentando tanto sobre essa temática de razoabilidade, proporcionalidade, acredito que a grande maioria dos alunos, pelo menos assim como eu, quem não passou por Valber, provavelmente em teoria 1, muito dificilmente pegou a teoria de Alexis, que é o cara que inventou essa terminologia toda. Então, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Não é nada obrigatório, tá, gente? Mas é só se vocês quiserem ler mesmo, tiverem curiosidade. Vale a pena você passar a jogar no WhatsApp. Isso, aí as teorias desse autor. Ele é bem utilizado aqui no Brasil, inclusive é considerado um doutor honoris causa em várias faculdades por aqui. E um dos juízes do STF claro, que é o juiz Roberto Barroso, é claramente um apaixonado pela teoria dele. E acredito que, para pensar direito administrativo, é uma teoria bem interessante. Se vocês se interessarem, eu posso passar depois. Sem dúvida nenhuma.
passe um trecho que você escolha mais significativo, que pelo menos introduza o pessoal para a leitura. É bem interessante, eu conheço muito a teoria dele, e essa questão da razoabilidade e da proporcionalidade vai permear a análise do que pode ser considerado. Primeiro, a existência de um critério. Então, e ele é muito mais importante a cada vez que nós queremos manter a crença nos juízes e, ao mesmo tempo, não deixar o administrador livre para qualquer desatino, para qualquer outra situação. Então, o questionamento dos critérios, que vem da jurisprudência alemã, aparece hoje como ferramenta essencial do controle da administração. Por quê? Porque eu posso saber, nessa questão de que a denominação é escassa, porque impessoalidade parece que é não distinguir pessoas, mas eu ainda não me arrisquei a tentar substituir o termo, não é? Alguns países falam de neutralidade da administração, ou como é que se diz, acuidade, em suma, eu ainda não encontrei uma palavra muito adequada em português. Tentei até ver com alguns livros da Almedina, que produz livros jurídicos, é uma editora portuguesa, né? E nessa área eles não encontrei qual é o nome que se dá em Portugal, porque eu não me contento muito com a impessoalidade, porque a impessoalidade diz menos do que o critério quer dizer, né? Vamos tentar ver se a gente constrói essa questão. Mas vamos lá, eu adoro o debate. O que vocês acham? A Christhofen deve estudar na faculdade, ou vocês teriam receio de ser colegas dela, de encontrarem na mesma sala? Como é que é? Alguém quer se opor, ou quer se pôr e opor? Quem vai, na verdade? Ou daí, você quer dar uma opinião aí? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Acho que é um tema delicado. Acho que ela tem que ter o seu direito de estudar, mas também tem um lado das outras pessoas, né, que estão ali e não se sentem à vontade. Então, há um problema aí, como o nosso monitor levantou, a ser discutido. Sei lá, é complicado. Eu, se fosse ela, escolheria uma faculdade de EAD. É um hard case, um caso complexo, né? Bastante complexo do ponto de vista saudável. Agora, se você mudar o contexto, aí eu vou contar um fato que aconteceu na Faculdade de Direito, antes, inclusive, de eu entrar. Na época, para não personalizar, do movimento de 1964, passeatas, manifestações como essas que nós vemos aí não eram permitidas. Falasse do governo, não era... E os estudantes transgrediam a isso, evidentemente, e faziam passeatas. E havia um estudante que é hoje, e por isso eu já não vou permitir que ele seja identificado, que é hoje um pastor religioso de alguma fama, que era estudante naquela época, mas era tenente da Polícia Militar. E estudante de Direito, tenente da Polícia Militar, e foi às ruas, como vários dos seus colegas, e havia um grupo de policiais estudando na Faculdade de Direito, né? E como ainda deve haver, né, alguns policiais, né? E
ele destoou, desbordou de qualquer procedimento em relação aos seus colegas, espancava mesmo, com cacetetes, com pancadas na cabeça, e naquela época era impossível que os jornais denunciassem, mas alguns fizeram fotos e mandaram, e se pediu ao diretor então, e o diretor disse, olha, ordem do comando da 6ª Região Militar de que ele permaneça, eu estou sabendo dessa revolta e tal. E os estudantes aí bolaram uma forma de protesto silencioso, que acabou dando resultado. Toda vez que o tenente entrava na sala de aula, eles se retiravam silenciosamente, só ficava o próprio tenente, né? E os professores insistiam, davam aula só para ele, reuniu-se direção, reuniu-se congregação, e aí, olha, não dá para continuar, o pessoal não está fazendo nenhuma bagunça, se a gente for punir 60, os módulos eram bem mais altos, né? 80 alunos, vai ser um pânico muito grande. E houve uma reunião, em pasme, entre a direção e o comando do Exército, comando da 6ª Região Militar do Exército, aqui na Bahia, na Moraria. E o comandante resolveu transferir esse aluno para uma outra universidade, e aí o problema foi solucionado, né? Era uma forma de dizer, olha, eu não posso conviver com quem me espanca todo dia aqui, né? Quando eu estou nas ruas, você poderia ter feito seu trabalho, poderia ter impedido, mas não precisaria, depois de me capturar, depois de eu estar sob seu domínio, começar a me espancar, né? Afinal, como é que eu vou conviver com você aqui dentro de sala de aula? Esse era um discurso implícito, não era simplesmente o pessoal agia gestualmente, se ausentando da sala de aula no exato momento em que ele entrava, né? No exato momento em que ele entrava, né? Então, aí já é uma situação que me parece mais razoável. Já é uma situação que me parece trazer uma razoabilidade. A conduta desses estudantes já era uma conduta que me pareceu de autodefesa e razoável, né? Porque é complicado. Você, colega, me dá uma dica aí, eu não entendi bem essa coisa, você tem apontamentos da aula tal, você tem não sei o que lá. Era muito complicado. E depois o cidadão está se manifestando e sofre repressões violentas daquele mesmo colega. Era uma situação de convivência impossível, né? Em alguns momentos você pode separar as convivências porque elas são perigosas, improdutivas ou indesejáveis. Então, por exemplo, eu posso fazer segregação, sim, eu posso fazer segregação em determinados momentos, onde, por exemplo, ter um presídio feminino ou ter um presídio masculino é uma segregação, sim, mas uma segregação que tem foros de razoabilidade, né? Tem foros de razoabilidade, porque se eles tivessem essa liberdade de conviverem num confinamento, uns Big Brothers com menos recursos, né? Poderia haver algum tipo de constrangimento para mulheres, para os homens, etc., e sem falar-se de gravidez indesejada, sem falar-se numa série de situações. Então, ninguém no mundo inteiro considera desarrazoada essa segregação, não é? É preciso que, todavia, essa segregação ela possa, na verdade, ter uma causa específica. Eu posso fazer uma segregação, por exemplo, por idade? Posso. Alunos menores de tantos anos na sala tal.
alunos maiores nos cursos, digamos, fundamentais, no ensino fundamental, né? Então, eu posso, digamos, separar por uma faixa etária para exatamente facilitar o diálogo, mas nunca para quebrar o processo inclusivo, né? Nunca como forma de exclusão. Então, no caso da penitenciária, não há um propósito de excluir, mas há um propósito de preservar, né? Então, você vai, na verdade, analisando o fenômeno e a comunidade espera que aconteça mesmo essa segregação como outras que, na verdade, podem estar. Existem, por exemplo, toleradas, e aí por vocação ou por... no ordenamento brasileiro isso seria vocacionado, eu não sei se temos aqui alguma mesquita muçulmana, mas se tivermos, ela vai ter mulheres de um lado e homens do outro, né? Nas mesquitas não se misturam nem sentam próximos, ainda que sejam casais, homens e mulheres em lugares, nos templos das mesquitas. Para a nossa cultura, isso não é absolutamente razoável, né? Para a nossa cultura, isso não é absolutamente razoável, né? Então, a questão da razoabilidade também é uma razoabilidade circunstancial. Então, esse critério da separação entre homens e mulheres e o Talibã no Afeganistão está admitindo a frequência das mulheres nas escolas, desde que sejam escolas só para mulheres e outras escolas só para homens, né? Durante muito tempo, no Brasil, não se chegava tanto, mas haviam escolas religiosas que só admitiam, por exemplo, mulheres ou homens. Então, por exemplo, os chamados colégios de freira. Colégios de freira eram colégios só para o público feminino, e colégios de padres eram só para os alunos do sexo masculino, né? Então, não se admitiam mulheres, por exemplo, num prédio belíssimo, que é o Colégio Maristas, ou como era o Colégio Vieira, não se admitiam mulheres. Não, depois, evidentemente, se passou a admitir, mas naquela época não era razoável admitir-se mulheres, e porque isso gerava um constrangimento, né? Isso gerava... então, é uma questão de ser analisada em certas coisas. É evidente que a segregação, o pico da segregação de que eu me lembro, na jurisprudência americana, é quando se consagrava pela emenda constitucional a garantia da igualdade e um homem tentou se sentar num transporte, num ônibus, destinado aos brancos. E eles são... a ideia deles de cor é muito mais larga do que a nossa. A nossa é a questão epidêmica. Isso há, digamos, ainda um preconceito lastimável, mas há, né? Nos Estados Unidos eles vão além. Se você tiver ascendência negra, você é considerado negro, mesmo que a cor da sua pele é one drop of blood, uma gota de sangue, né? Se você tiver uma gota de sangue. E esse camarada, pasme, tinha os seus bisavós negros. E ele, para o Brasil, seria branco. E ele foi impedido de sentar no lugar dos brancos, né? E ele questionou, e a Suprema Corte cometeu uma atrocidade histórica. Disse equal but separated. A Constituição garante a igualdade, mas não proíbe a separação. Ou seja, vocês podem ser iguais em direitos, todos têm o direito de tomar um ônibus, mas não precisa, na verdade,
colocar separados. Bom, a revolta ainda com essa distinção, porque veio quando, por exemplo, se tentou aplicar e se aplicou, ao final, para ingresso na universidade de pessoas negras, né? E aí algumas universidades ao sul dos Estados Unidos, sobretudo, uma delas chegou, e essa foto corre o mundo, colocou um negro numa jaula. Você pode assistir a aula, mas você vai ficar aqui numa jaula, imaginem vocês. Quer dizer, eu vou ver se trago elementos dessa questão, porque... E aí a Suprema Corte, aquilo gerou uma indignação muito grande de movimentos, e a Suprema Corte tentou dizer depois, olha, você pode ser igual, mas não pode ser separado, mas em termos educacionais, a educação não será plena se a igualdade não estiver conjuminada com a inclusão. E aí permitiu, quer dizer, apenas para a educação, mas continuou a manter a ideia de algum grau de separação. Olha, eu posso, é válida, por exemplo, já depois dessa decisão, que disse que as separações em termos educacionais não eram valiosas, não eram aceitáveis constitucionalmente, ele continuou, por exemplo, a validar uma cláusula de um contrato que permitia que o locatário hospedasse, como é natural, pessoas da sua família, salvo se fossem negras. Então, o cidadão veja a coloração racista extremada, e nós falamos do nazismo, e isso se aproxima muito. São pessoas que, para mim, chegam a ser perigosas, né? Se a gente colocar num contrato que alguém está impedido de trazer para sua casa alguém negro, essa na verdade, o asiático, o índio, o que seja, mas essa, na verdade, é uma forma, por isso que a Constituição brasileira acertadamente proíbe discriminações de qualquer espécie. Não é bem verdadeiro, porque toda norma é discriminatória. A questão é saber qual é a natureza da discriminação. Então, quando você estabelece um limite de alunos para esse curso, em sala de aula, você está fazendo uma discriminação com os que queriam entrar e não conseguiram, né? Então, mas é uma discriminação tolerável, porque você tem algum grau de capacidade. Eu, inclusive, me questiono qual é a razão de, nessas aulas virtuais, se estabelecer um limite tão rígido. Eu acho que o limite já poderia ser ampliado, né? Porque você não depende de um espaço físico para deixar alguém constrangido numa densidade demográfica imensa, quer dizer, isso o mundo virtual evitou a densidade, nós estamos aqui juntos, mas estamos isolados em diversas partes da cidade, da Bahia ou do Brasil, né? Acredito que a essa altura que boa parte das pessoas possa não estar em Salvador, se é do interior, então eu não tenho essa questão da disputa do espaço físico, né? Eu não tenho, digamos, quer dizer, então a razoabilidade da redução desse módulo já não se afigura tão nítida quanto se afigura nas aulas presenciais, Então, o que eu quero, na verdade, dizer? O critério da impessoalidade, ou o critério efetivo da busca da impessoalidade, está fundado na razoabilidade. E qual é a razão de ser para esse tipo de coisa? Isso, e por que eu digo que, na verdade, a impessoalidade é muito pouco, Pedro? Odaí. Rebeca, tudo bem? Tudo sim, professor. Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu estava anotando as coisas aqui, acabei me perdendo. Claro, tranquilo. Eu tinha, na verdade, questionado por que, na verdade, a razoabilidade, penso eu que era essa a pergunta, a razoabilidade era fundamental no estabelecimento de um critério.
Peraí, deixa eu pensar um pouco. Você me pegou um pouco de surpresa. Bem, primeiro, porque não dá para se pensar, como a gente está conversando, não dá para a gente ter segurança jurídica, é algo que não tem pessoalidade. Então, não dá para construir algo seguro, algo confiável, sem essa impessoalidade. Então, esse critério é fundamental para que haja todos esses elementos. Não existem separados. Não tem como separar cada um e falar, não, são individuais. Óbvio que não, trabalham em conjunto. Isso, perfeito. Agora, eu quero lançar a premissa de que a impessoalidade não envolve apenas pessoas. Hoje nós falamos de uma administração, aí vocês podem anotar, a administração dialógica, que é uma administração que dialoga não com os administrados, mas com os fatos da própria administração. Ou seja, você pesquisa qual é a demanda e faz a oferta conforme a demanda, né? Então, quando você não equaciona a demanda com a oferta, essa construção não é razoável. Por exemplo, eu moro, né, já deixei há muitos anos, já tenho filho ingrato, há 10 anos que não vou à minha cidade, Casa Nova, na Bahia, próximo de Juazeiro, no Rio São Francisco, eu digo que é a 60 quilômetros. Mas há muitos anos houve um projeto habitacional de um dos governos que construiu lá 100 casas populares. Aí todo mundo, que maravilha, não sei o que lá. Só que o valor mínimo da prestação não se encaixava no poder aquisitivo de quem pretendia a casa, e os que tinham algum poder aquisitivo não queriam aquelas casas, não queriam morar naquelas casas. Sabe o que terminou acontecendo? As casas viraram, na verdade, locais que se praticava na época, ou não sei se hoje como se organizam, centros de prostituição, de vandalismo, de começaram a assaltar e a quebrar as janelas, as casas ficaram no início bonitinhas, muito prontinhas, e não tiveram demanda. E aí, quando, na verdade, criou-se esse clima, aí já ninguém queria. Aí já ninguém queria. Vejam, que se fez um investimento em 100 casas, 100 unidades habitacionais, e era melhor ter dado de graça a um preço simbólico, mas não se estabeleceu um diálogo com os dados populacionais para verificar, olha, aqui você tem os sem renda nenhuma, e vocês têm com renda a partir de tal situação. Esses com renda podem ter uma casa melhor ou querem construir a sua casa, porque materiais de construção nessa época não eram tão caros, etc. Preferem construir, os terrenos eram livres, a cidade era pouco povoada, então não havia problema do espaço, então o terreno era doado mesmo pelas prefeituras, esse era um dado que teria que ser considerado. Então, eles preferiam construir a sua casa devagarinho com as suas próprias poupanças, com o que sobrava a cada dia, compra um saco de cimento hoje, compra 5 quilos de areia amanhã, do que se comprometerem com a prestação, e tinha que ter uma comprovação de renda que aí era impossível. O resultado é que a Caixa Econômica Federal terminou criando um monstrengo e um problema para a cidade, né? E aí, qual foi o caminho? Gastar mais dinheiro na demolição de casas que nunca foram usadas. Como é que se explica um fenômeno desse? Por falta de uma administração dialógica. Por alguém usar aquele velho e antigo conceito de discricionariedade como se fosse voluntariedade, como se fosse eu quero fazer, etc. Provavelmente algum político com interesse em votos na região, olha, eu trouxe para aqui 100 unidades para a construção popular, e para a construção não, para moradia popular. E não percebeu esses detalhes que inviabilizaram completamente o projeto. Ou daí quer fazer uma intervençãozinha.
Pelo menos está com a mão. Isso. Não, só para complementar, de repente, na minha fala, para deixar claro, eu acho que ela tem que ter o direito, sim, de estudar, como todos os outros ex-detentos. De repente, na minha fala, só eu particularizei muito, né, o que está acontecendo com ela, dos próprios colegas estarem questionando a presença dela, mas, como regra, sim, ela e todos os demais, obviamente, merecem esse acesso. Só para deixar mais claro que eu acho que antes eu particularizei muito a minha fala. Tá certo, daí. Perfeita a sua colocação. Tudo bem, garantindo seu direito de estudar e atendendo-se também a fazendo-se uma equação possível de ajustes, que é, na verdade, o grande papel da norma jurídica, é um sinalizador do tráfego de informações. Poxa, hoje estou tristinho, só temos Odaí e Pedro aqui na tela, está todo mundo escondido, todo mundo assistindo a aula, deitadinho na cama, ou então na praia. Vou jogar duro, estou brincando com vocês, viu, gente? Por favor, não vejam isso como um constrangimento, é só o desejo de ter a companhia de vocês, para a gente não ficar sozinho aqui. Quem puder dar o ar da graça, será muito bem-vindo, né? Não precisa estar bem vestido, nem... Oi. Não, eu só pedindo licença para, então, já que a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse debate acerca de interpretação em relação a... Talvez até trabalhar um pouco com hermenêutica em relação ao direito administrativo, eu posso me propor fazer uma pergunta um pouco mais difícil, então, para ver se as pessoas se interessam? Pode, claro. Pode. Bom, a gente falou da Suzane Richthofen com o seu direito de educação. Então, Sim. Eu vou propor um caso mais difícil ainda. O caso do goleiro Bruno, que não só saiu da sua... Hoje em dia ele está no regime semiaberto, né? Mas... Ele está onde, Pedro? Porque eu não acompanhei. O fato, no início, eu sabia da rejeição dele por clubes. E hoje, onde é que ele exatamente. Está? Hoje em dia ele joga futebol. Ele continua sendo goleiro, só que ele... Não lembro agora, não sei dizer qual é o clube que ele joga. Mas ele continua sendo goleiro. E foi muito criticado à época que ele voltou a ser goleiro, que ele não poderia ter essa posição, porque é uma posição de idolatria. Ou seja, as pessoas veriam ele como uma espécie de referência a ser seguida. As crianças que torcem para o time iriam admirá-lo, ao passo que ele teve aquele caso famoso, né, com a Elisa Samúdio e tudo mais. Então, ele teria, então, esse direito de poder trabalhar, sendo que ser goleiro é o que ele faz, é o que ele sabe fazer, porque se ele soubesse fazer outra coisa, ele teria buscado outro emprego. Boa Esporte de Minas, isso. Obrigado, Rodrigo, valeu mesmo. Em tese... Poxa vida, essa pessoa conhece futebol mesmo, hein? Para saber do Esporte de Minas, ou foi para o Google. Tá bom. Esse é um caso um pouco mais complexo, porque envolve uma figura, digamos assim, ele vai voltar a ser uma figura pública. E isso tem um peso maior para o que seria esse conceito de interesse público voltado para o retorno das pessoas à sociedade, uma vez que saem do seu cárcere. Então, eu trago essa reflexão aí, se alguém quiser comentar sobre, eu adoraria, porque eu adoro discutir casos difíceis. Eu estou aqui para provocar vocês. Não, a proposta é mesmo essa da aula, né? Trazer casos difíceis, né? Trazer situações limite, né? Testar as resistências dos sistemas. Então, e o goleiro Bruno pode continuar segurando as bolas ou tem que virar outra coisa? Nesse caso específico, eu acho que cabe menos ao Estado participar desse debate, porque é um clube particular. Então, ao que caberia o Estado? Proibir os clubes de contratarem ele? Não necessariamente contratarem ele, mas veja, entenda que, uma vez que você é preso, o interesse do Estado é que você seja ressocializado. É o que está escrito, né, no código. Não acontece na prática, mas vamos fingir que é o que acontece na prática. Pensa comigo. Se é interesse do Estado que ele se ressocialize, uma vez que ele volta a ter um emprego, ou então volta a ter uma faculdade,
a gente tem essa resposta do nosso sistema funcionando, ou seja, você entrou na cadeia, em alguma medida você volta a funcionar para dentro da sociedade e você retorna. Ou seja, o plano do sistema penal é que você eventualmente retorne para a sociedade como um ser funcionante, e não como um ser divergente, que era o que você foi quando você entrou na cadeia. Mas o ponto é o seguinte, pelo clube ser particular, acho que essa questão não envolve aqui. O que envolve aqui é a noção de razoabilidade. É razoável que ele retorne como uma figura pública querida pelas pessoas, mesmo depois de tudo que ele cometeu? É razoável que uma pessoa que foi socialmente divergente por um caso de assassinato, que até hoje não se encontrou o corpo de uma pessoa, voltar para dentro de um lugar onde você vive coletivamente com outras pessoas, e essas pessoas vão não só conviver com você, mas como também vão lhe admirar, depender de você, etc. e tal, ele vai ser uma figura que vai servir de exemplo para outras pessoas que torcem para aquele time, entende? Então isso se desdobra em uma questão moral que vai um pouco além da questão do ser privado ou ser público. Isso vai para um pouco da interpretação do nosso sistema administrativo. Ou seja, uma interpretação mais teleológica do nosso sistema administrativo, mais ou menos assim. Mas pode falar. Acho que é a Rebeca, né, que está com a mão levantada aí. Desculpa, gente. Oi, Pedro. Eu concordo muito com o que você está falando. Bem interessante, Rebeca. Queria acrescentar no sentido de que é aí que entra a ponderação. Porque quando a gente fala em razoabilidade, é razoável para o sistema penal que ele seja ressocializado, mas é razoável para a sociedade que ele seja aceito como uma figura pública, ser adorada, não é razoável. Então a gente tem que ponderar entre razoabilidades, entende? Então, é muito por isso que quando a gente pensa sobre Susana von Richthofen, é razoável que ela entre na faculdade. Afinal de contas, ela não fez a prova e passou. Mas é razoável para os alunos que aceitem ela, entendeu? Então, são conflitos de razoabilidade que acredito que a gente veja o tempo inteiro na administração pública e a gente está vendo na sociedade como um todo. Para saber o que é que porque os dois lados, a Rebeca puxou um tema bem interessante. Não existe uma expectativa única na sociedade, né? A expectativa do traficante é vender mais drogas, né? É razoável isso? Claro que não, mas para ele, na verdade, isso é razoável, né? A expectativa dos grandes laboratórios é vender remédios mais lucrativos, mais caros, né? Essa é a expectativa de nós outros usuários. Óbvio que não, não é? Então, eu não queria puxar esse tema porque ele dá para um semestre, né? Quer dizer, os diferentes níveis, Rebeca, de expectativas e como conciliar as chamadas fontes de expectativas, né? Que expectativa deve ser privilegiada em determinado momento. Por exemplo, eu tenho uma expectativa nesse curso que é de polemizar. É exatamente o que eu quero, é de que vocês não saiam com o ABC, mas que saiam, na verdade, com um nível de desconfiar das coisas, de aprofundar as coisas. Mas eu sei que deve haver algum aluno ou alguns alunos cuja expectativa é o rigoroso cumprimento do programa, ponto a ponto, para que ele possa, na verdade, ter esse tipo de coisa. Em algum momento, eu concedo a transmissão eu já não gosto, mas o debate de alguns problemas muito corriqueiros, muito básicos, mas que são cobrados em prova de OAB, etc., ou em concursos. Então, a gente também não quer, por uma opção pessoal, transformar isso na expectativa do grupo. Então, o grande diferença, esse é um ponto que eu queria tocar, é as chamadas fontes de expectativas. Quer dizer, identificar quais são as fontes de expectativas e qual é o limite da expectativa. Ou seja, até que ponto eu posso pesquisar a razão justa dessa expectativa. Vejam bem, Rodrigo, valeu, aprendi um pouco. Rodrigo dá aqui para a gente uma aula de futebol sobre o esporte, o Boa Esporte.
lá de Minas. É porque com Boa Esporte, Rodrigo, eu identificaria, sinceramente. Eu sou torcedor do Bahia e tal, então todos nós, companheiros, nós e o Vitória, né? Companheiros de zona de rebaixamento, né? Cada um de nós curtindo suas decepitudes. Então, as fontes de expectativas, elas são complexas, porque elas são diversas. Por exemplo, e elas têm... Qual é o limite de percepção? Será que eu espero que se possa intervir nos altos salários repentinos de jogadores? Aí vocês, mas Celso, espera aí, você quer intervenção do Estado em tudo isso? Eu não quero intervenção de nada, gente. Eu sou pouco interventivo. Mas eu vou contar um pouco do que eu ouvi de uma psicóloga de um clube, isso eu posso dizer, do Bahia, e que ela me disse, olha, os jogadores de futebol vêm normalmente de uma base familiar muito pobre. No Brasil, vocês vejam o seguinte, é raríssimo você encontrar um jogador de futebol com um nível superior, né? Tá certo, Felipe, ok, também já estamos nos encaminhando para a conclusão da aula de hoje. Felipe precisando sair. Então, eles vêm de uma origem humilde e não estavam habituados a um padrão de conforto. Então, é muito frequente você ver na casa de um jogador um videogame, ele ser ligado em videogame, em fantasias que eles não conseguiram realizar nas infâncias, né? E a ideia de que ele é super poderoso leva à ideia também das orgias sexuais. Vamos imaginar, esse caso do Bruno chegou à raia de um limite, mas muitas orgias sexuais acontecem no meio de jogadores, de artistas, de pessoas que, na verdade, têm um enriquecimento rápido. Então, se eu buscar uma causa, por exemplo, na maioria dos estados americanos, que tem loterias, etc., eles operam uma posição de desestímulo para que o cidadão receba grandes valores de uma vez só. Tipo assim, olha, se você receber todo o seu prêmio, se os prêmios forem altos, de uma vez você vai pagar 80% de imposto de renda. Se você receber em um ano, você vai pagar 70%. Se você receber em 5 anos, você vai pagar só 50%. Se você receber em 10 anos, 20%, 30%, que seria, digamos, a base. O que eles querem? Evitar esse enriquecimento momentâneo e imediato que gera uma conduta desestruturante de personalidade. Ou seja, gera uma insegurança, digamos, na personalidade. E aí nós pedimos ao Estado que limitasse os padrões, ou de que, na verdade, fizessem. Algumas empresas mais cuidadosas, quando querem promover um empregado, pela série de estudos sobre isso, fazem isso gradualmente. Então, para que ele até possa ir se acostumando com uma escalada de padrões. Porque quando você, na verdade, dá um dinheiro muito grande, a quebra da maturidade vem junto. Então, ele, na verdade, não tem estabilidade emocional para administrar determinada soma de valores. E isso gera um desvio de conduta que a imprensa sempre noticia, né? A gente já sabe que os jogadores sabem um fenômeno que você encontra. Quando eu fui e ia à Fonte Nova, eu tinha um estacionamento que eu não sei porque me dava uns convites, que eu também já ajudei Bahia em algumas coisas sem maior interesse
apenas como torcedor, né, mas prestando serviço de advogado, e ele me dava um convite especial onde eu podia colocar o meu carro num estacionamento que era também um estacionamento de jogadores e de outras coisas. Você só via carros importados, carros da melhor qualidade. Ninguém tinha um Fiat Uno, ninguém tinha um carro básico. Todo mundo, de Mercedes aos Audis, a outro tipo de coisa. O que é, olhado isso num contexto? A ideia do gastar, mesmo sabendo que aquele valor tem que ser diluído para a vida inteira, porque a vida média de um jogador é de, no máximo, vida média de 5 a 10 anos, vida máxima de 15 anos, em média, né? Quer dizer, então eles não percebem que vão cair estupidamente um dia de padrão e entram em depressão muito forte, porque gastaram tudo e não tem um centavo de poupança, e é meio traumática a relação de origem. Eu não estou dizendo que Bruno tinha que fazer uma coisa dessa, não, mas você imaginem se isso não é um descompasso emocional. A mulher, a senhora Elisa Samúdio, estaria pressionando para que ele desse uma pensão para um hipotético filho. Era muito mais lógico dizer, olha, eu vou lhe dar, faça um exame de DNA e eu lhe dou a pensão que for arbitrada por um juiz, já que eu não quero, acho que você está pedindo um absurdo, vamos judicializar esse caso, eu vou entrar eu próprio em vez de você. Como bom advogado, ele teria o acesso a isso. Mas aí arma-se toda uma situação que envolve... e aí, se você buscar a última ratio, a última razão, é aquele poeta que dizia: dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é confusão. Não é? E se ele tivesse ouvido essa música antes, ele perceberia, né? Porque ninguém chantageia pessoas mais modestas, pessoas mais, digamos, tranquilas, né? Agora, as pessoas que querem, e olha que nós tivemos jogadores, o Ronaldo, né? Eu já me confundo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, né? Foi encontrado com travestis, um deles morreu de AIDS, né? Pagos. Eu não tenho nada contra a vida sexual de qualquer pessoa, mas com pessoas pagas e alcoolizadas e drogadas, que tipo de vida um jogador desse quer, né? Isso vem desde a origem do futebol. Um dos ídolos do futebol brasileiro era o Mané Garrincha, que tem até um nome no estádio de Brasília, e morreu por muita bebida, muitas drogas estimulantes para produção no próprio futebol, né? E não tinha, evidentemente, nenhum controle financeiro da situação, o que levava a esses desatinos, né? Levava efetivamente a esses desatinos. Nós não podemos desassociar o direito da psicologia social. Quer dizer, quando nós falamos nessa interdisciplinariedade, nós precisamos resolver essa questão da minha expectativa, que varia de pessoa para pessoa e de hora para hora e de lugar para lugar, não é? E de lugar para lugar, não é? Então, a minha expectativa aqui é uma, a minha expectativa em outro lugar é outra, a minha expectativa ontem foi uma, a minha expectativa de hoje é outra, não é? Então, essa expectativa mutante é uma questão bem aprofundada, bem questionável, porque, primeiro, eu não posso deixar de ter a expectativa como uma previsibilidade da conduta, porque o que faz o direito é a segurança. E a segurança reside na previsibilidade. Quer dizer, quando a conduta é previsível, mesmo que ela seja absurda, não é? Por exemplo, como aquela escravização do Friday, do sexta-feira, né? Onde ele é posto e é escravizado com ordens para lá e ordens para cá.
Ainda essas ordens de escravização, injustas que fossem, eram, na Ilha da Esperança, né? Já li há muito tempo, e o Friday era melhor ele conhecer as regras do que não conhecê-las. Pelo menos, se o senhor dele, que se apodera dele, estabeleceu regras, era um amante do direito, né? E estabeleceu regras de escravização, mas pelo menos ele sabia que alguma coisa lhe era possível, lhe era permitido, né? Então, eu preciso ter previsibilidade. O direito é, digamos, um grande serviço de meteorologia. É um grande serviço de meteorologia, né? Ele quer dar a maior previsibilidade para que nós tenhamos um comportamento com essa previsão, para que nós tenhamos com esse comportamento com essa previsão. É claro que uma previsão meteorológica muito firme evita o uso constante de guarda-chuvas, né? As pessoas têm, aliás, é um objeto que está deixando de existir. Eu, por exemplo, não tenho. E a previsibilidade é um conceito indeterminado, mas que é de difícil, de árdua hermenêutica, né? de árdua hermenêutica, né? Eu tinha programado seguir na questão da moralidade, mas prefiro, na verdade, ainda temos até que arrematar algumas questões em torno da sustentabilidade dos conceitos, sobretudo, e aí vem um tema que eu acho fascinante pelos meandros e pelo labirinto que representam, a sustentabilidade nos atos discricionários de planejamento. Porque uma coisa é você ter que decidir para o que já existe, outra coisa é você planejar para o futuro, ou seja, como é que eu vou projetar o comportamento disso em tal lugar, quantos leitos de hospital eu vou manter para evitar um gasto estatal desnecessário, mas também para garantir que os doentes sejam atendidos, que os pacientes de Covid sejam atendidos adequadamente. Olha que dilema, e a gente precisa aperfeiçoar as ferramentas para decidir isso, né? Para decidir esse tipo de situação, né? Então, isso pode ser controlado judicialmente, quer dizer, a sustentabilidade dos critérios. Então, eu estou tentando cada vez mostrar que impessoalidade é coisa séria. Por que eu me recuso a aceitar tranquilamente o nome de impessoalidade? E por que eu uso tanto? Átomo, do grego, quer dizer indivisível, mas qualquer de nós sabe que o átomo se divide em prótons, em elétrons, em nêutrons, e, no entanto, continua com o nome átomo. Impessoalidade não é não distinguir entre pessoas, mas também não distinguir entre situações. Claro, então, quando eu vou construir o hospital aqui ou ali, é uma escola de ensino fundamental ou uma universidade? Um esgotamento sanitário mais um posto de saúde? Quer dizer, essa situação que repercute nas pessoas, embora não diretamente vinculada ao interesse próprio e pessoal, senão que é o interesse difuso da coletividade, ela, na verdade, traz uma perspectiva de alargarmos o sentido de impessoalidade para não parecer que nós estamos restringindo a pessoas ou arbitrando um potencial já existente conflito entre pessoas. Eu vou repetir uma fórmula bem simples só para dar uma ideia da questão da razoabilidade. A razoabilidade é um processo de progressão. Nós temos as progressões aritméticas simples. Por exemplo, se eu digo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, vocês vão saber continuar essa trilha o tempo inteiro, né? Nessa progressão que eu estou fazendo. 26, 28, 30, 32, 30, não vou tomar o tempo de vocês, senão a gente vai parecer aquela piada, um elefante incomoda muita gente e tal. Então, se apeguem nessa ideia de progressão como probabilidade
e vamos associar a sustentabilidade à razoabilidade como manifestação das probabilidades. O que é provável que aconteça é razoável que aconteça. E o que é provável pode ser medido, né? É provável que aconteça isso, é provável que aconteça aquilo. Por exemplo, se eu imaginar que o Bruno vai criar uma rebelião no estádio, e vai ter quebra-quebra, e vai ter... Eu posso dizer, olha, fica aí até a gente preparar a população para que o receba, né? Vamos tentar, na verdade, mudar o foco, dizer que você tem direito a... Mas é preciso, na verdade, ter um comportamento previsível, esperado e mensurável, né? Essa que é uma questão mais complexa. Essa é que é preciso ter uma questão mais complexa. Eu agradeço demais a atenção e muitíssimo também a paciência de vocês. Acreditem que estamos dando o melhor para nos aperfeiçoarmos, especialmente a Pedro, que em tão boa hora veio a ser selecionado como monitor e que nós fizemos uma seleção, obviamente, por currículos, né, e por esse tipo de coisa, tanto que essa impessoalidade se manifesta numa pergunta bem inicial de Pedro. O senhor já foi diretor da escola, né? Eu vi agora num debate, né? O que mostra que, na verdade, não tínhamos. É importante esse grau, porque aí você seleciona o que você acha que é o melhor. E eu não tenho dúvida de que essa minha discricionariedade de futuro deu plenamente certo, Pedro. Muito obrigado. E a todos vocês, Rebeca, Rodrigo, Álvaro, Wesley, Andressa e Vitor, o meu muito obrigado. Obrigado, Daí, pela sua participação especial. Não sei, hoje acho que na tela, já pelo adiantado da hora, já alguns deixaram, mas também a esses que aqui estiveram, o meu muito obrigado. Já muitos aqui avisaram que estavam se retirando em função de horários e compromissos, e eu não quero ser desarrazoado ultrapassando o tempo. Muito obrigado e vou encerrar aqui a reunião, tá bom? Um abraço grande para vocês, tá certo? Um abraço a todos, bom dia aí, gente. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Boa semana. Obrigado a você. Obrigado, gente. Encerrar a reunião para